Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de resolução de questões da banca Souza Andrade. Foi uma das bancas que mais pediram para a gente gravar os vídeos, tanto lá no nosso Instagram como aqui no nosso canal do YouTube. Decidi separar algumas questões de temas bastante recorrentes em provas passadas dessa banca. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeira questão, a questão sobre vias energéticas. Se você ainda tem algumas dúvidas sobre esse tema, clica aqui no card que vai aparecer, que é uma aula que a gente já gravou aqui no nosso canal, especificamente sobre vias energéticas. Então é uma aula relativamente curta, mas que acredito que vai ajudar bastante em relação a esse tema. Então vamos lá. Primeira questão. A determinação da via energética predominante de uma atividade física contribui para o planejamento do treinamento. Ao considerar as vias energéticas predominantes e o tempo de uma atividade, seguindo a classificação: sistema a longo prazo, oxidativo, maior que 3 minutos; sistema a curto prazo, ATP-CP mais ácido lático, 1 minuto e meio; sistema imediato, ATP-CP de 10 segundos; e o sistema imediato do ATP em cerca de 4 segundos. Assinale a opção que apresenta corretamente a via energética predominante em cada uma das modalidades esportivas sindicadas, considerando a duração e a intensidade dos gestos técnicos respectivos. Então vamos lá. Item A. Na corrida de maratona é o ATP-CP, pois se apresenta baixa intensidade e curta duração. Na verdade, a duração da maratona é muito alta, né? Então, nesse caso, já seria o sistema aeróbico ou o sistema oxidativo a via predominante dessa atividade. Item B. No salto em altura é o sistema aeróbico, pois apresenta alta intensidade e curta duração. Apesar de apresentar alta intensidade e curta duração, no caso seria a via ATP-CP. No arremesso de peso é o ATP mais ácido lático, pois apresenta alta intensidade e longa duração. Na verdade, é uma alta intensidade em um curtíssimo espaço de tempo, seria, no caso, a via anaeróbia alática, né? Aqui no caso dessa classificação seria o sistema imediato a partir do ATP e não do ATP mais ácido lático. Item D. Na corrida de 800 metros é o ATP, pois apresenta baixa intensidade e longa duração. Na verdade, na corrida de 800 metros, já é uma prova de meio fundo, seria a via anaeróbia lática, pois ela utilizaria também formaria também o lactato, né, a partir da quebra parcial da glicose. Então, ATP mais ácido lático, de acordo com essa classificação da primeira questão. Então, sobra apenas a alternativa E. No saque do tênis é o ATP, pois se apresenta alta intensidade e curta duração. Perfeita, alternativa E, correta dessa primeira questão. Segunda questão. De acordo com os PCN do ensino fundamental, assinale a alternativa que indica corretamente dois dos blocos de conteúdos que devem ser organizados nos terceiro e quarto ciclos. A gente já falou sobre esse tema em algumas aulas de resolução de questões, que são os blocos de conteúdo dos PCN, né? Então, se você ainda não sabe quais são eles: esportes, luta, ginástica, conhecimento sobre o corpo e também as atividades rítmicas e expressivas. Esses são os 3 blocos de conteúdos a partir do PCN. Sempre é bom a gente dar uma lida completa no PCN, porque em diversas provas da educação física cobram tópicos distintos do PCN, né? Então, eu não vou falar que sobre PCN cai apenas blocos de conteúdo, porque na verdade as provas de licenciatura em educação física cobram praticamente o PCN por completo. Então é bom a gente dar sempre uma revisada e uma lida por completo para garantir algumas questões, principalmente em provas de licenciatura em educação física. Então, lembrando, em relação aos blocos de conteúdo, seria, no caso, a alternativa C dessa questão, né, que são os conhecimentos sobre o corpo e esporte, já que trata 2 dos blocos de conteúdos organizados no terceiro e quarto ciclo. Segunda questão, a alternativa C é a correta. Terceira questão. Em relação às terminologias utilizadas em educação física e seus significados, correlacione as colunas 1 e 2. Então, esse tipo de questão é bastante recorrente em provas da Souza Andrade, sempre de relacionar colunas 1 e 2, se eu marcar verdadeiro e falso. Então, a dica que eu dou é sempre que você tiver certeza sobre algum determinado conceito ou sobre algum item, já deixa separado, confere lá nas alternativas e já vai eliminando para você aumentar a sua probabilidade de acertar as questões, né?
Então, na coluna 1 temos agilidade, flexibilidade, alongamento, adução e abdução. Na coluna 2, graus de movimento apresentados por uma articulação em diversas direções. Bom, a gente já poderia eliminar agilidade, adução e abdução. Você poderia ficar em dúvida em flexibilidade e alongamento. Mas nesse caso, como ele fala dos graus de movimento, a gente está falando de flexibilidade. Então, o primeiro item seria o número correspondente da coluna 1, o número 2, flexibilidade. A extensão do músculo, além do seu comprimento em repouso, já seria o conceito de alongamento, 2 e 3. Afastar um membro ou parte dele do plano médio seria uma abdução, enquanto quando a gente aproxima o membro do plano médio seria uma adução, com 2, 3, 5, 4 e 1. 2, 3, 5, 4 e 1 seria a alternativa B. Interessante, relembrando o que eu falei, de marcar, de já eliminar quando você tiver certeza de alguns itens. Se a gente visse apenas adução e abdução, que teoricamente são os conceitos mais simples dessa questão, afastar um membro e trazer um membro ao plano médio, a gente já teria 5 e 4 nos itens 3, no terceiro e quarto itens. Ou seja, só sobraria de fato a alternativa B. Você não precisaria nem perder o tempo todo nessa questão, bastaria ver apenas esses dois itens, já acertaria a questão de forma mais tranquila, né? Mas é sempre bom ir eliminando apenas quando tiver certeza sobre esses itens. Então, terceira questão, a alternativa B é a correta. Quarta questão, relacione os componentes do planejamento de ensino, a coluna 1, às suas definições. Um desses componentes possui mais de uma definição, interessante ressaltar isso. Então, coluna 1, vamos ter os componentes do planejamento, que são objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação. Vamos lá, coluna 2. Ajuda no pensar e no elaborar da ação, além de servir de critério para se saber em que medida foram alcançados. Sua elaboração determina a postura ativa do sujeito no processo educativo. Bom, então nesse caso seria já o número 1, que são os objetivos, né? O rumo que a gente pretende tomar, onde a gente quer chegar. Então, primeiro item seria o item 1, a gente já ficaria apenas com alternativas B ou D, né? Seria, no caso, 50% de chance de você acertar essa questão. Segundo item, processo interpretativo de dados quantitativos e qualitativos para obter parecer ou julgamento com bases referenciais previamente definidas. Essa é uma definição de avaliação, né? Que no caso é o número 4, correspondente da coluna 1. Então temos já aí alternativas 1 e 4, já teríamos uma questão garantida apenas com dois itens analisados, seria o item B, a alternativa correta, né? Então vamos lá. São conjuntos de conhecimentos, habilidades e hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social, organizados didática e pedagogicamente, buscando a assimilação ativa e aplicação prática na vida dos alunos, obedecendo aos seguintes critérios: significação, adequação às necessidades sociais e culturais, possibilidade de reelaboração e validade. Esse, no caso, seria o número 2, que são os conteúdos. Meios para alcançar objetivos gerais e específicos de ensino, ou seja, ao como do processo de ensino, englobando as ações a serem realizadas pelo professor e pelos alunos. Já seria a metodologia de ensino, nesse caso, e constitui-se num processo contínuo de diagnóstico, contando com a participação de professores, alunos e equipe pedagógica, ciclo do ensino fundamental. Marque V verdadeiro ou F falso, conforme os itens a seguir, sejam ou não sejam esses critérios de avaliação. Então é bom a gente prestar atenção que ele pede apenas os critérios de avaliação em relação ao primeiro ciclo do ensino fundamental. Então vamos lá. Estabelecimento de relações entre prática de atividades físicas e saúde já é um item falso, pois não está relacionado ao primeiro ciclo do ensino fundamental. Então atenção a essa observação da questão, que já eliminaria bastante... assim, a partir de saber que esse item é falso, a gente teria 50% de chance de acertar. Só que se a gente caísse na pegadinha de achar que
a relação entre prática de atividade física e saúde seria um critério de avaliação do primeiro ciclo, a gente já perderia a questão já no primeiro item. Então, atenção, bastante atenção quando for ler a questão, né? Então, segundo item, respeito às regras, perfeito. Interação social, observando o nível de tolerância individual perante o grupo, perfeito também. Performance da conduta motora de acordo com padrões pré-estabelecidos, não faz parte dos critérios de avaliação no primeiro ciclo. E por último, enfrentamento de desafios corporais em diferentes contextos, perfeito. Sobra então apenas a alternativa D, seria correta, né? Falso, apenas para o estabelecimento de relações entre prática de atividades físicas e saúde, e essa performance da conduta motora de acordo com padrões pré-estabelecidos. Então, de fato, o item D é o correto dessa questão. Finalizamos então essa nossa breve aula de resolução de questões da banca Souza Andrade. Se você tiver interesse em mais materiais como esse, nós já temos 2 e-books lançados com resumos e questões gabaritadas de temas bastante recorrentes em provas tanto da licenciatura como do bacharelado. E também temos o nosso curso online, que conta aí com mais de 10 videoaulas, tanto de teoria como de resolução de questões, também de temas recorrentes em concursos. Se você tiver interesse nesses materiais, o link está aqui na descrição desse vídeo. Pode acompanhar a gente também pelo nosso Instagram, @concursosedfísica, que sempre que postamos questões comentadas, alguns avisos de editais, resumos. E se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo nosso e-mail, conc.edfisica@gmail.com. Então, se possível, inscreve-se aqui no nosso canal para ajudar a gente a manter esse conteúdo de qualidade por aqui. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.